Bom dia, tudo bem, gente? Hoje a gente vai iniciar conteúdo novo em Geografia, primeira série, né? Regionalização do espaço geográfico. Nós seguiremos os conteúdos, o roteiro, né, de conteúdos que foram colocados para serem trabalhados no segundo bimestre, tá? A gente falou muito esses dias sobre representações cartográficas, sobre cartografia, né? Os últimos assuntos, os últimos conteúdos trabalhados foram todos voltados para a cartografia. E todos podem ser encontrados no livro de vocês, né? No livro da primeira série. Só que esse daqui, esse conteúdo novo, regionalização do espaço geográfico, ele não encontra no livro de vocês. Aí a gente vai trabalhar aqui e depois a gente vai passar o resumo para vocês. Eu vou passar o resumo para vocês acompanharem, tá? Hoje a videoaula, certo? Então bora lá. Que é primeiro regionalização do espaço geográfico, só para relembrar aí um pouco o que é o espaço geográfico, que é o espaço onde o ser humano atua, onde ele tem relação com os recursos naturais. O espaço geográfico, na realidade, ele é formado pelo ser humano e o espaço onde ele vive, né? A relação que existe entre ele, o ser humano, o elemento humano, com o meio onde ele vive, certo? Aqui tem até o que é o espaço geográfico. É o espaço habitado transformado pelas atividades humanas, estando então em constante construção. Então é o espaço onde o homem vive, tá? Lá onde não for os espaços que não têm relação com o ser humano, aqueles espaços não conhecidos pelo ser humano, não é o objeto da geografia. O objeto da geografia é o espaço onde o ser humano vive, que é o espaço geográfico, né? Ser humano mais paisagem, né? Onde ele vive. Aí tem aqui também, ó, para os geógrafos humanistas, o espaço geográfico refere-se a um espaço de subjetividade. Portanto, é um meio de vivência no qual as pessoas imprimem sua identidade e a transformam segundo suas ações. Como a gente já viu também, o espaço geográfico está em constante transformação. Ele não é uma coisa estática, parada. É só vocês observarem que as paisagens elas mudam, né, com o passar do tempo, né? Quem é que muda as paisagens? Além das mudanças que ocorrem de forma natural, que são lentas, que às vezes a gente nem consegue observar, perceber, são imperceptíveis. Existe também a transformação, principalmente, né, a transformação causada pelo ser humano. Então, o espaço geográfico ele é um produto das relações humanas. É o ser humano quem está sempre mudando a sua aparência, né, o transformando de acordo às suas necessidades. Aí tem aqui ainda, comenta que compõe o espaço geográfico tanto o meio natural como as paisagens modificadas pela atividade humana, né? Olha aí, o espaço geográfico é formado tanto pelo meio natural, os recursos naturais, o que existe, como também as paisagens modificadas pela ação humana. Então não é só a paisagem natural, existe também a paisagem criada pelo ser humano, né? Modificada, criada, quando fala modificada, criada pelo ser humano, né? E então, resumindo, o espaço geográfico atualmente é o objeto de estudo da geografia. Aí tem outra observação aqui: não há um consenso a respeito da definição de espaço geográfico, pois esse conceito é abordado por diferentes perspectivas e correntes de pensamento, né? Que é a geografia, a disciplina que vai se encarregar de fazer esse estudo detalhado, essa definição do que é o espaço geográfico. Isso aí é só para vocês entenderem um pouco, para a gente poder, revisando aqui um pouco sobre espaço geográfico, a gente poder entrar
na temática é regionalização. Então vamos lá. Então o que seria regionalizar? Por que se regionaliza o espaço geográfico? Qual o objetivo de se regionalizar, né? O que é uma regionalização do espaço geográfico? É isso que eu quero que vocês respondam ao final dos nossos estudos. Então aqui já tem a definição, né, do que é regionalização, mas vocês também podem formular a sua definição, né, desde que esteja dentro do aqui, que não fuja um pouco que não fuja do que é realmente regionalização. A regionalização, a divisão de regiões, divisão do espaço geográfico em regiões, implica na distinção de áreas a partir de características ou semelhanças em comum. Ou seja, quando vai se regionalizar um espaço, que a gente vai explicar por que se regionaliza daqui a pouco, em uma mesma região, para uma parte do espaço fazer parte de uma mesma região, ele tem que ter características e semelhanças em comum, dependendo do critério que for usado. Se o critério, por exemplo, for o critério natural, então todas as características naturais da região ou do fragmento do espaço que for regionalizado, né, que for da região, tem que ter características que sejam comuns ou semelhanças, né, que sejam comuns somente àquele espaço. Por exemplo, semiárido nordestino. Se fosse dividir o Nordeste, teria a parte semiárida e a outra parte que não é semiárida, né? Vamos dizer de cerrados e semiárido, região de transição para cerrado e semiárido. Então, o que diferenciaria o semiárido do restante do Nordeste? Aí seria, no caso, o critério que seria usado aí seria o critério natural, né? As características naturais daquela área que é denominada de semiárida é diferente do restante do outro Nordeste. Por isso que é dividido em duas regiões, né? Que se regionaliza a região Nordeste, né? Uma parte semiárida e a outra não, são duas regiões, divide, né? Então eu vou parar por aqui, daqui a pouco a gente vai dar continuidade a outra videoaula.